Olá, já estamos aqui no estúdio. Hoje, aqui no Estúdio 01, uma parceria entre o Fato Apurado, Verde Brasil Cosméticos, Lancheiro Alimento, M Pagano Engenharia e Supermercado Coelho Diniz. Hoje nós fomos presenteados com a presença de Marral Lage, um ícone, um dos maiores empreendedores da nossa região, se não o maior. Não, maior não. Nós temos grandes empreendedores aqui de sucesso. Seja muito bem-vindo, Marral. Obrigado. É uma grande satisfação recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado. Marral, 1 bilhão, mais de 1 bilhão de faturamento. Por ano. Por ano. Mais de 26 concessionárias. Você é um extremo sucesso. Qual que é o segredo, Marral? Eu acho que, na verdade, não existe um segredo. Existem várias coisas que compõem para que você faça com que o universo conspire a seu favor. E eu vou te passar uma coisa que você não vai acreditar. O meu maior negócio não é carro. O meu maior negócio é investimentos imobiliários, sabia? Inclusive a Lancheiro, que é seu patrocinador, Sim. Foi um dos clientes meus antigos e tal. A Lancheiro, a gente construiu a parte física da fábrica deles, tirando do zero. Então a Lancheiro, ela é, coincidentemente, estou vendo aqui agora ali a Lancheiro Alimentos, eu lembro que já tem mais ou menos isso, uns 15 anos, 18 anos, eu sou um pouco ruim de dado, que a gente construiu a fábrica deles aqui em Valadares. E ele é meu cliente. Ou seja, as pessoas enxergam as concessionárias como um mau negócio, porque ela é uma empresa de varejo, mas na verdade não é o mau negócio do Grupo Multi. O mau negócio do Grupo Multi é a Multi Investimentos Imobiliários, que não aparece. Então isso é bem interessante, só para constar. Sobre o sucesso em si, o sucesso financeiro, o sucesso empresarial, eu acredito que está vinculado a várias coisas. Uma delas é você criar disciplina para aquilo que interessa. O que significa isso aí? A gente tem muita coisa que a gente faz todos os dias. Todo dia você levanta, você tem muita coisa que você faz, aquela coisa toda. E muitas vezes a gente não consegue dar atenção para aquilo que verdadeiramente importa. Ou seja, criar uma disciplina específica naquilo que te interessa para que você possa evoluir naquilo que vai te trazer o resultado que você quer. Significa o que é isso? Imagina só, você acorda, aí você lê o jornal, aí você vai trabalhar, você vai para a academia, e você literalmente tem muitas coisas para fazer todos os dias. Mas será que todas essas coisas estão dentro daquele objetivo que você quer vencer, que você quer conquistar? Ou não? Eu acredito que não. Existe um ditado que diz que tem a lei dos 80-20. 80% que você faz não vai te contribuir com muita coisa. 20% vai te contribuir com muita coisa. Só que as pessoas não conseguem nem detectar aquilo que elas precisam, elas não conseguem nem compreender de verdade aquilo que vai ser verdadeiramente importante para ela. E elas se dedicam a tudo. E tudo é nada. O mais importante é você compreender de verdade aquilo que vai te trazer o verdadeiro resultado que você espera, criar disciplina para aquilo, buscar o conhecimento para aquilo e dar foco naquilo. Então, isso eu acho que traz resultado. Por exemplo, é fácil você conseguir ter isso? Não, mas é possível. Eu tenho assim, normalmente eu dou muito foco naquilo que eu acredito que eu preciso dar, que vai me trazer resultado. Como, por exemplo, hoje. Uma coisa que eu acredito muito, a gente vai abrir 3 novas empresas aqui em Governador Valadares. É uma cidade que eu me identifico muito porque minhas raízes estão aqui, eu ando nessas ruas, é muito familiar para mim, sabe? É tudo muito minha casa, meu quintal, meus amigos, minha vida. Eu acabei de subir no elevador agora, encontrei com uma pessoa, ela não me reconheceu. Aí eu falei, você não se lembra de mim? Agora tem 2 minutos. Ela olhou assim, mais ou menos. Eu falei, Marral. Ele, Marral, tal, reconheceu na hora pelo nome. Eu me encontro com pessoas o tempo inteiro. Então, Valadares, para mim, é realmente uma casa, a cidade inteira. E existe uma coisa muito importante sobre o sucesso empresarial, que é você conseguir encontrar as pessoas certas. As pessoas é que fazem os resultados. Os grandes resultados. É claro, porque se você tem um dinheiro e você aplica o seu dinheiro, esse resultado é um resultado previsível. O que significa um resultado previsível? Significa que você vai ter um resultado dentro do mercado. Então, exemplo, você tem R$1 milhão.
Você pode abrir um negócio, ganhar ou perder, ou você pode pegar esse dinheiro e investir. Se você investe, você vai ter um resultado de quê? 0,8%, 0,7%, 1% líquido. Se você faz um investimento com as pessoas certas, não tem limite. Você pode ter um resultado de 10% ao mês, de 100% ao mês, dependendo daquilo que você conseguir fazer. Então, por que eu estou aqui hoje? Por que eu faço questão de participar? Escolha de pessoas. Eu tenho um grande RH, eu tenho um grande DP. Se você ver meu DP, meu RH tem fila de gente. Sim. Tem lá assim, no departamento pessoal tem 12 pessoas, no RH tem 4 pessoas. Uhum. Só que eu faço questão de estar na frente, entrevistando, conversando, porque essas pessoas que vão me representar. Essas pessoas que vão representar as marcas que eu represento. E elas são a diferença entre o sucesso e o fracasso. Pessoas. Exatamente. Eu vi uma postagem sua que estava falando, que anunciou, né, os currículos, pediu o currículo, que abria as concessionárias em Valadares. Sucesso, aquela postagem. Exatamente. Mais de 80 mil pessoas. Exatamente. Mais de 80 mil visualizações. E você disse que conseguiu 1.000 currículos, né? Quase 1.000 currículos. No mercado que o povo está desesperado por mão de obra, falando que não tem mão de obra no país, na cidade. Mas não tem mesmo não, tá? Vamos explicar. Não tem mão de obra qualificada. Mão de obra tem. Eu fiz esse vídeo, eu não sei se é o fato de eu ser daqui e ser uma pessoa relativamente conhecida, e teve muito sucesso o vídeo, até agradeço a todos que enviaram para outras pessoas o vídeo, que teve essa chuva de currículo. Só que desses quase 1.000, a gente selecionou 60. Olha o índice de rejeição da maioria dos currículos. E dos 60, a gente utilizou 14 currículos. Tem algumas pessoas ainda que ficaram agora, que vão ser entrevistadas, que a parte do pós-venda, quem toca é o meu sócio Wagner. Uhum. Mas a parte do comercial, venda, diretoria, gerência, quem toca sou eu. Então, essas pessoas que foram selecionadas, a gente, graças a Deus, já ocupou todas as vagas. Eu acredito que as pessoas também estão acreditando muito no projeto, isso facilita. Sim. Porque tiveram pessoas que saíram de outras empresas, estavam empregados, porque acreditaram no projeto e vieram. Mas realmente, mão de obra qualificada, tá difícil, tá? E qual que é o padrão de um funcionário do Grupo Multi? O primeiro padrão é a pessoa ter uma cultura do correto, do certo. O padrão nosso, eu pelo fato de ser uma pessoa que não tive oportunidade... Não, desculpa, não é que eu não tive oportunidade. Eu tive sim, só que eu dei foco nos meus 20%, que era ganhar dinheiro e realizar aquilo que eu gostaria. Então eu não estudei. Eu parei de estudar na 7ª série. Então eu valorizo uma coisa muito importante do nosso negócio. Valores e personalidade. Então, quando, por exemplo, eu estou entrevistando uma pessoa que eu vejo que ela tem uma personalidade boa, que ela pode ser construída dentro daquilo que se propõe no meu negócio, e essa pessoa tem bons valores, essa pessoa que eu quero. Não importa se a pessoa é uma pessoa simples, média. Então, por exemplo, os maiores currículos que chegam normalmente para a gente, o que é um currículo grande? Aquele currículo farto, pós-graduado, estudado, cheio de curso, etc. e tal. Nem sempre esse currículo vai ter valor para mim. Porque o que mais importa no mundo dos negócios, e eu acho que em qualquer lugar, é personalidade. É a pessoa que tem condições realmente de se modificar, crescer, e essa pessoa não tem limite de resultado. Por que não tem limite? Porque o ser humano é capaz de fazer muita coisa. Então isso sim pode mudar o resultado de uma empresa. Aí o resultado pode explodir. Quando você raciocina assim, fecha os olhos e lembra do passado, né? Vamos voltar em 93, né? Quando tudo começou, qual que é a imagem que vem na sua mente? Carro e Companhia. Avenida Brasil, uma loja que a gente tinha 4 carros. E todo dia eu acordava cedo, lavava os carros, preparava, ou seja, eu era o lavador, o secretário, o vendedor, o diretor, o gerente. E vem isso. Vem esse passado glorioso aí que eu amo muito. E foi quando você reparou assim, pronto, agora eu vou explodir, agora acabou. Eu nunca reparei isso, sabia? Porque eu acho que eu não cheguei ainda aonde eu vou chegar. Eu acho que se eu continuar tendo saúde, Deus permitir, e as pessoas que estão comigo me acompanharem, eu acho que eu só estou começando.
Porque, na verdade, não é o dinheiro, sabe? O dinheiro é consequência do trabalho. É o jogo que se joga. São as vitórias que se propõe vencer. É você conquistar aquilo que você coloca como sua meta. Então, não tem. O problema é esse. Então, quem é empreendedor sempre inventa uma história nova e ele precisa vencer aquela etapa, precisa vencer aquela história, precisa fazer com que aquilo se concretize para que eu me sinta feliz e satisfeito com isso. Então, o limite é uma palavra complexa para mim, sabe? Você tem um ritual, Marral, por exemplo, você acorda de todo dia de manhã? Tem. Esse ritual mudou minha vida. Eu vou contar uma historinha que muita gente sabe aqui em Valadares, que as pessoas, elas não nascem exatamente como elas podem se tornar. E uma das coisas que me moldou, que me transformou em quem eu sou, foi exatamente eu ter passado por uma dificuldade muito grande. Durante um momento da minha vida, no início da minha carreira, eu tive um problema financeiro muito sério, porque as empresas de carro iam muito bem, as coisas iam perfeitamente bem, eu sempre fui muito precoce. Com 19 anos de idade, eu já tinha 2 lojas de carro aqui em Valadares, de carro usado. E eu inventei de abrir um canal de televisão, chamado DVE. E eu não tinha domínio sobre aquilo. Mas a minha segurança em mim mesmo era tão grande que eu nunca tive medo. Só que eu não sabia que eu tenho que ter inteligência para poder utilizar essa falta de medo. Porque quando você não tem medo e você se propõe a fazer qualquer coisa, você é uma pessoa ignorante. E essa ignorância pode te destruir. Porque quando você não tem medo, mas você utiliza essa coragem para aquilo que você domina, você não tem que ter medo. Você pode se propor, pular de cabeça, embora que vai dar certo. Mas quando você não domina aquela área e você não tem medo, você é ignorante. Aí o resultado pode ser muito ruim, como foi comigo. Porém, ela mudou minha vida. Porque eu tive que aprender a buscar o conhecimento. Eu tive que, de qualquer forma, buscar o conhecimento. E o conhecimento muda. Porque nós somos fruto daquilo que está na sua mente. As oportunidades que você enxerga são aquelas que você foi preparado para poder enxergar. Você compreende? Ou seja, o seu limite é a sua cabeça. Qual que é a diferença do cara mais rico do mundo para o cara mais pobre do mundo, desde que os dois tenham saúde? Nenhuma. Só a capacidade que eles têm de fazer algo. Sim. Eles são iguais, você concorda? Você já viu um ser humano de 2 cérebros? Não. Um ser humano que veio de Marte? Ou seja, não existe isso. O que existe é uma pessoa que foi preparada, que tem uma capacidade específica, que utiliza essa capacidade para um objetivo. Então, isso sim faz sucesso. Só que a gente tem que aprender isso. E como é que eu aprendi isso? No fracasso. Porque para mim, na época, foi tão doloroso, tão humilhante ter cheque devolvido sem fundo, ter as pessoas duvidando da minha capacidade, as pessoas duvidando daquilo que eu tinha condição de fazer, as pessoas achando que eu ia dar prejuízo na praça, aquela coisa toda, que eu tive que me reinventar. E como é que eu fiz isso? Conhecimento. Leitura. Eu comecei a ler. E aprendi um hábito muito forte, que é acordar cedo. Hoje, todos os dias, eu acordo por volta de 5, 5 e meia da manhã, e eu tenho o meu momento. E esse momento, eu converso com os melhores professores, com os caras que fizeram coisas inacreditáveis nesse mundo. Eles são meus professores particulares. Onde? No cantinho do meu pensamento. Ou seja, nesse cantinho, eu converso com Bill Gates, eu converso com Elon Musk, eu converso com Bill Clinton, eu converso com todo mundo que eu acho que tem como somar alguma coisa na minha vida, em particular. E eu criei essa cultura. E essa cultura que vem, essa disciplina que eu criei, ela me ajuda muito, porque ela abre a minha mente para mim conseguir enxergar as oportunidades que outras pessoas não enxergam. E isso muda tudo, entendeu? Isso muda o game, porque se eu enxergo algo, imagina que tem eu e meus irmãos todos. Eu enxergo uma coisa que eu vejo como uma visão financeira, eles não tiveram essa capacidade de fazer, porque eles não desenvolveram isso. Então o que vai acontecer? Eles não vão conseguir enxergar. Eles não vão conseguir ter essa oportunidade. Eu tenho. Aí eu vou e pego. E a coisa dá certo. Você saiu de um mercado de carros usados, né? E foi para o mercado de grandes montadoras. Isso era uma estratégia, assim, porque você chamou a atenção da Mitsubishi pelo seu volume de vendas, né? Lógico, à época. A gente foi durante alguns anos o maior marketing do Brasil, aqui em Valadares. Sim. Exatamente. Isso era uma estratégia que você bolou na sua mente, assim, agora eu vou vender muito para que esse povo não vê.
Isso tem tudo a ver com o que eu estou falando para você aqui agora. Sabe o que é? Quando você estuda e busca conhecimento, você passa a enxergar coisas que você não enxergaria antes. E loja de carro usado, ela tem um limite. Porque você não... Qual que é a maior dificuldade que o lojista usado tem? Quem é lojista usado tá vendo aqui vai saber. Comprar. É uma dificuldade do lojista. Por quê? Porque vender é consequência da compra. Sim. Se você compra um produto bom num preço bom, a venda é certa. Se você compra um produto caro, por mais que ele seja bom, a venda é complicada, porque você vai ter que vender mais caro que o mercado. Se você compra um produto que não tem qualidade, é complicado, porque vai vender um produto que não tem qualidade. Então, você vai ser limitado o resto da vida. Não existe grandes lojistas no Brasil. Existem grandes lojistas que eu falo assim, a pessoa tem uma loja, 2, tem lojista no Brasil que tem 300 carros no pátio, mas eles não têm a fonte para poder captar. Aí você se limita. Os maiores vendedores de carros usados do Brasil são quem? As grandes locadoras. É a Localiza, é a Movida. Por quê? Porque eles têm uma fonte captadora, que é o veículo novo que ela compra, e se transforma no usado depois da locação. Então, quando você está preparado mentalmente, você passa a enxergar o quê? Eu vou ficar limitado. Pô, eu vou ter uma loja, 2, na hora que chegar na 4ª, na 5ª, eu já vou ter problema. Porque como é que eu vou comprar? Uhum. Só que tem um detalhe. Aí, quando você está preparado para enxergar as oportunidades, o que você faz? Eu vou na fábrica. Eu vou ser um concessionário. Porque eles fabricam carro. Então, não tem limite. Se eu quiser 200 carros, 300 carros, 500 carros, 1000 carros, desde que eu tenha a capacidade de vender e ter clientes satisfeitos, eles vão me deixar. Aí você pode crescer. E outro detalhe que eu achei muito interessante é que no seu material de divulgação você fala em previsibilidade. Sim. Como que a gente tem previsibilidade no mercado que tem inflação, juros altos, Brasil, né, oscila muito? Como que você tem previsibilidade de venda nesse mercado? É difícil, tá? É quase impossível. Mas quando você adquire uma certa experiência naquilo lá, você se prepara para os momentos bons e os momentos ruins. O meu negócio, então, de carro, porque o nosso mercado hoje está veículos, imóveis, seguros e escola. Eu sou sócio de uma escola, da maior escola do Espírito Santo de negócios, chamada Enjoy. Não é uma escola tradicional, não. É uma escola de negócios. Tem um grande empresário, que é um amigo, criador, chama Wander Miranda, ele tinha essa ideia, era muito claro para ele esse propósito dessa escola, me convidou para ser sócio, eu entrei com ele, e essa escola hoje de negócios é o melhor ambiente de negócio, de business do Espírito Santo inteiro. E vai ser um dos melhores do Brasil. A gente já está abrindo a 2ª unidade em São Paulo. Quem não conhece a Enjoy, entra aí. Você vai ficar fascinado com o que existe lá. O ambiente de negócio, aquilo que se propõe, aquilo que abre mente de empresário, é um negócio fascinante. E assim, como é que você prevê algumas coisas? Cara, eu não consigo nem escrever. Eu só sinto. Por exemplo, eu estou passando por um momento no mercado de automóvel que é uma metamorfose que eu nunca passei em toda a minha vida. Não tem como explicar o que está acontecendo. Porque a vinda dos chineses nesse momento com os carros chineses versus a competição interna dos carros tradicionais que a gente conhece, ela é complexa. Porque os chineses evoluíram muito rápido com os produtos que antes não tinham uma qualidade específica, hoje tem, com preços extremamente competitivos. E a gente tem o normal, o tradicional que a gente sempre teve. E a ameaça dos chineses é uma coisa gigantesca, porque eles chegam com produtos de qualidade igual ou superior, com preços muito menores. E como é que você prevê uma coisa dessa? É difícil. E você está mudando toda uma tecnologia também, você está mudando o mercado todo, né? É difícil. Só tem uma forma de prever, vivendo. Eu estive na China recentemente, eu voltei de lá com muitas coisas que vão ser previstas para o futuro próximo. Porque o que eu vi lá, com certeza absoluta, vai influenciar nas decisões que eu vou tomar aqui agora nesse momento. Ou seja, vivendo, vendo, estudando, que você vai tendo um pouco de previsibilidade no Brasil, porque o Brasil é muito difícil. É extremamente difícil. É por isso que a cada 10 empresas que nascem, 8 morrem em 5 anos. O mercado tem concessionário aqui em Valadares, aqui em Minas e no Espírito Santo. Isso. O mercado é muito diferente? Não. Na verdade, você quer saber como é que se compõe o mercado? É pelo tamanho do mercado. Então, por exemplo, falar Valadares tem um mercado pior. Não, é um mercado menor. Não é pior, é menor. Então, quando você tem uma quantidade de pessoas que moram lá, uma população maior, você vai pegar, sei lá, a Grande Vitória, 2 milhões e pouco de habitantes, a Grande Vitória.
Pega Valadares, o quê? 250 mil habitantes? Sei lá, 300? Eu sou um pouco ruim desse número aí. Então não pode comparar. Porque lá tem muito mais clientes, aqui tem menos clientes. É claro que existem marcas mais fortes em determinadas regiões, como a Nissan é muito forte aqui em Valadares. Exatamente porque a gente desenvolveu um bom trabalho, a gente tem uma tradição muito forte aqui. A Nissan ela tem um dos maiores market share do Brasil em Governador Valadares. Por causa do trabalho que a gente sempre fez e por causa da credibilidade que o Grupo Multi tem. Então, por exemplo, isso facilita um pouco. Mas tem praças, por exemplo, que a Nissan não tem esse market share. Provavelmente pelo trabalho que não foi bem desenvolvido lá na época, entendeu? Então, assim, previsibilidade no Brasil, cara, é difícil, porque até o que é certo hoje, amanhã o passado muda. É complexo. Porque, assim, os seus níveis de satisfação, de qualidade são muito altos em todas as empresas. Sabe por quê? Pessoas. Pessoas certas no lugar certo. Seleção. Pessoas. Não só seleção. Selecionar uma coisa. É criar um ambiente para que a pessoa se sinta parte daquilo. Porque se você está num ambiente, pensa você como profissional. Poxa, eu sou uma boa profissional, eu sou dedicada, eu faço as coisas, eu me dou, eu vou. Mas se você não se sente feliz naquele lugar, o que você vai fazer? Você vai embora. É óbvio. Agora, se você está realizada, você vai ficar. Aí você vai pegar o seu potencial e vai dedicar naquilo que se propõe na minha empresa. Então, é difícil? É muito difícil. É complexo? Muito. Mas é possível. Mercado imobiliário, você está dentro e com imóveis próprios, né? Para locação. Sim. A gente chama B2B. É construir para servir. Inclusive, a Lancheira é nossa cliente há mais de 20 anos. A gente aqui em Valadares tem bastante disso aí. É claro que existem épocas mais propícias para fazer isso e tem épocas menos propícias. E isso varia muito, para quem não entende, o crescimento imobiliário está vinculado muito à questão econômica do país. Tem uma coisa que é certa. Taxa de juro alta, investimento imobiliário baixa. Taxa de juro alta, investimento na bolsa baixo. Taxa de juro alta, mercado baixo. Por quê? Porque as pessoas ficam seduzidas a investir o dinheiro. Imagina, por exemplo, você tem lá, como eu dei o exemplo agora há pouco, você tem R$1 milhão aplicado. Se você tem lá um rendimento de 1%, você vai ganhar 10 mil por mês. Aí você pensa, poxa, eu vou gastar meu 1 milhão, 10 milzinho sem eu nem ligar no banco, sem eu nem olhar meu extrato no final do mês, 10 mil. O que as pessoas fazem? Elas saem dessa zona de investimento, elas se retraem e vou ficar quietinho com a minha grana aplicada. O que acontece com o mercado? Diminui. E a taxa de juros fica alta. Então, exemplo, pensa, se eu fosse investir hoje, fazer um investimento, vamos colocar que tem uma indústria que precisa de construir uma fábrica, como foi o caso da Lancheira, e eu preciso fazer um investimento, por exemplo, de 50 milhões. Aí eu vou falar, mas eu não vou colocar meu dinheiro todo nesse negócio. Eu preciso ter um parceiro de um banco. Como eu tenho vários parceiros de bancos. Aí o banco fala, não, tá bom, então estou com você, Marral, vamos investir. Se eu vou colocar 20 milhões, o banco vai colocar 30. O custo financeiro hoje não vale a pena. Porque o que eu vou gastar com juros não compensa o retorno que eu vou ter de aluguel. Aí eu não invisto. O que acontece? O Brasil fica devagar. Fica devagar. Aí a coisa não acontece. Entendeu? Seguro, você também investe. Sim. A gente tem uma corretora de seguros. Sim. É uma das maiores do estado lá. É claro que, volto no conhecimento, quando você compreende o seu negócio e tem o conhecimento certo, você aproveita ele ao máximo. Por que uma corretora de seguros? Eu não vendo carro? Sim. Quando eu vendo o carro, eu não tenho um cliente na minha mão. Pensa num corretor que não tem uma concessionária. Ele tem que sair procurando um cliente. É amarrar, né, o negócio. O meu cliente está dentro da minha casa. Sim. Então, você acabou de comprar um carro comigo. É óbvio que eu vou tentar te convencer a fazer o seguro comigo também. Porque você está ali na minha frente. Ou seja, aproveitar o máximo possível de todas as possibilidades. Marral, quando você pega o know-how da situação, é igual você é multi-investidores em vários, né, em vários segmentos. Quando você pega o know-how, a matemática da coisa, fica fácil, aí você pode ser arrojado, né? Porque essa é a única lógica. Se for na minha área, sim. Eu aprendi lá atrás na DVE. Quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo, quando você tem um conhecimento, você tem a capacidade, você não tem que ter medo. Você tem que acreditar no seu sonho e pular dentro. O que você não pode fazer é ser uma pessoa ignorante.
que é o quê? É querer pular de cabeça onde você não consegue se enxergar. Aí é burrice. Mais ou menos um lago. Pô, já pulei muitas vezes, eu conheço essa profundidade, eu conheço tudo. Você pode mergulhar de cabeça, que não tem problema. Agora, você chega num lugar que você nunca pulou e pula, você pode morrer. E o mundo dos negócios é a mesma coisa. Não tem como ser diferente. Então, eu costumo, quem não me segue no Instagram, eu sugiro seguir, que todo dia eu coloco uma coisa empresarial, de motivação lá. Eu costumo dizer o seguinte, lá sempre coloco umas frases bacanas, de que quando a gente se conhece, sabe da nossa capacidade, tem o conhecimento, a expertise, zero de medo. Não tem como dar errado. Apesar que no Brasil é muito complicado, mas as possibilidades são muito menores. Você é a cara do seu negócio, né, Mauro? E assim, você se vê fora, você se vê o seu negócio sem você, porque o seu negócio... Vejo. Eu tenho pessoas melhores que eu. Esse é o segredo do sucesso. Os meus sócios, eu não tenho sócio investidor. Eu tenho sócio que nasceu dentro da operação. O Lúcio, por exemplo, que mora aqui em Governador Valadares, que cuida dessas operações aqui, o Lúcio era motorista. Ele se propôs, trabalhou, foi leal, foi parceiro, e hoje ele é sócio do Grupo Multi. O Lúcio hoje é sócio da Nissan, é sócio da Royal Enfield, é sócio da Multicar Multimarcas, é sócio da Muda Jayco. Ou seja, ele acreditou no meu sonho, trabalhou e trabalha fortemente todos os dias, e comprou a minha ideia, comprou meu sonho e foi buscar esse sonho comigo. A Sabrina da mesma forma, o Wagner da mesma forma. E assim eu tenho outros, tenho o Davi na Multicorretora, tenho o Vilmar na Mitsubishi, tenho o Lauro na Multiboats, que vende jet ski, barco, motores, etc e tal. Eu costumo até esquecer de um sócio, tá? Não posso esquecer, não. Tem meus próprios filhos, que são sócios na Multiempreendimentos Imobiliários e nas outras empresas também. Tem a minha esposa, Daniela Andrade, que é sócia de vida, que é uma pessoa que me acompanha. E eles dizem o seguinte, tem aquele ditado, né? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Eu aprendi que não. É do lado. Porque uma boa esposa, uma boa companheira, ela influencia muito no sucesso do marido. E da mesma forma, ao contrário. Porque a gente convive junto. E as pessoas se influenciam. Então, quando você vive junto de uma pessoa, ela pode te influenciar positivamente ou negativamente. E isso muda o resultado. Aquelas teorias, então, todas as teorias da administração, do marketing, se aplicam ao sucesso, né? Então, a pessoa que fala assim... Não sei de quais você está falando. Não, porque você está falando que você está começando a investir em educação também, Sim. Né? Para negócio. Então, assim, pelo que eu entendi, o segredo do seu sucesso é relacionamento. Sempre. Ser um cara arrojado, corajoso. Sim. E ser um cara que lê muito e aplica as teorias que dão certo na comunicação, no marketing, no empreendedorismo, nos negócios. Só que você esqueceu o mais importante. Sabe por quê? Pessoas. Acreditar e investir em pessoas. Porque elas são capazes de mudar tudo. Existe aquele ditado que fala, faça com que o universo conspire a seu favor. O universo nosso são as pessoas. Essa mesa pode conspirar a seu favor? Não. Você sim, eu posso. Eu posso conspirar a favor ou contra você. Mesmo sem tocar em você. Eu posso influenciar pessoas a não gostarem de você. Eu posso influenciar pessoas a te amarem. Eu posso influenciar pessoas a facilitarem a sua vida. Essa mesa não. Então, as pessoas são o segredo do sucesso. Então, quem não compreende isso, dificilmente vai ter sucesso, a não ser que ela tenha uma situação que o mundo dela é ela. E mesmo assim é difícil. Dentro do mundo que eu conheço é muito complicado. Multiboats. Investimento em concessionária que cuida de equipamentos náuticos. A gente é representante da Yamaha, da NX Boats, da Ventura. A gente... Lá no Espírito Santo, né? Porque lá tem mar, né? Então dá para andar de jet, de barco. E essas marcas têm produtos maravilhosos. Nossa, maravilhoso. E para terminar, a maior indústria em operação de motocicletas, né? A Royal Enfield é a maior fábrica... maior não, desculpa. É a fábrica de moto mais antiga do mundo. E é uma das que mais cresce nesse momento. Ela é uma fábrica inglesa que cresceu muito na Índia e a maior fábrica hoje está na Índia. E os produtos são maravilhosos. E tem muito preço, ou seja, os caras conseguiram conciliar preço
qualidade, design. E a Royal Enfield tem uma coisa que a maioria das fábricas de motos não tem. Pouquíssimas têm. Eles têm uma cultura de verdade, que fazem com que as pessoas queiram aquele produto, não pelo produto, mas pelo que ele representa. E pelo o que existe. Porque a Royal Enfield, quem compra uma Royal Enfield normalmente, participa de uma ambiência que tem tudo a ver com o produto. Aí o cara compra um estilo de vida. Estilo de vida, exatamente. Entendeu? Ou seja, a pessoa, pô, vou comprar uma Royal Enfield. Ele não está comprando simplesmente uma máquina. Ele está comprando um estilo de vida. É o estilo de vida que aquela marca vende. Aí é muito legal. Que é a cara da Ilha dos Araújos. É por isso que tá indo pra Ilha dos Araújos. Também. Nossa, vai ser um sucesso. Quem não conhece vai ficar apaixonado. Conta um pouquinho das 3 concessionárias que você tá abrindo em Valadares agora. Vamos lá. Royal Enfield, que já era para a gente ter aberto até mais há um tempo atrás. A gente tem um sucesso total de vendas no Espírito Santo. A gente, nessa unidade de Vitória, a gente vende um pouquinho mais de 100 motos por mês. As pessoas que compram são apaixonadas, levam outras pessoas, porque a Royal Enfield não é só moto. Ela vende camiseta, boné, jaqueta, tênis, sapato, calça. A pessoa, literalmente, ela se incorpora naquela marca. E a Royal Enfield, como eu disse, a pessoa passa a fazer parte de uma tribo, que ela se sente parte de algo. Então a gente faz show de rock, as pessoas vão. Tem final de semana, por exemplo, que a gente faz ride, que dá 300, 400 motos, cara. Olha que legal, a pessoa vai participar de algo que no cotidiano ela não tem. E as pessoas chegam numa vibe que elas querem participar daquilo, sabe? Chega lá e conversa com um, conversa com outro, fala de moto, fala de outras coisas. E elas passam a fazer parte de uma ambiência que faz bem. Então a Royal Enfield, o sucesso dela é esse. E agora, aqui em Valadares, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Omoda Jayco. A Omoda Jayco, ela faz parte do Grupo Chery. O Grupo Chery é o segundo, está disputando o segundo ou terceiro maior grupo de carro da China. É um dos maiores do mundo. E o Grupo Chery tem muitas marcas. E a Omoda Jayco, para mim, é a marca premium da Chery. E o que é o grande lance de quem vai conhecer a Omoda Jayco? Eles conseguem conciliar tecnologia, qualidade, preço e design. Tudo que o brasileiro gosta. O que o brasileiro gosta? De carro bonito, tecnológico, com qualidade e com custo acessível. Sim. Então, só para poder entender, a gente abriu, tem uns 15 dias no shopping. Hoje é dia 2, né? Desculpa, dia 3. A gente tem 15 dias, um pouquinho mais de 15 dias. Nós começamos dia 15 no shopping, se eu não me engano. Nós vendemos 18 carros. Sem ter loja. Porque é um sucesso absoluto. Quando a pessoa ela conhece o produto, que ela faz um test drive, que ela vê aquele design que custa normalmente um pouco mais do que o dobro do preço em outras marcas, ela fala, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E o que é inteligente, o que é importante? Que quando essas marcas chinesas elas criaram a estratégia de avançar no Brasil, elas escolheram grupos econômicos que têm representatividade naquele local. Como eu tenho aqui, eles me escolheram. Porque eles sabem que as pessoas não vão temer comprar, porque elas sabem que a gente vai ter que resolver. Ou seja, de uma forma ou de outra, se der algum tipo de problema, a garantia, junto com o grupo multi, vai ter que desembolar. E isso faz vender. Isso gera credibilidade. E a Multicar Multimarcas, que é uma loja de usados, que ela fica vinculada sempre a um tamanho de um mercado menor, porque a captação tem um limite, a Multicar Multimarcas vai ser, na verdade, a nossa terceira... A gente vai inaugurar agora em julho a Royal Enfield. Nós vamos inaugurar em agosto. Ia ser no final de julho, mas a gente vai ter que atrasar um pouquinho, porque obra não tem jeito, né? A obra atrasa. A gente vai inaugurar em agosto. E a gente já está na ilha, mas estamos improvisados na Multicar Multimarcas. Porque precisa fazer uma reforma na loja, tem que fazer um investimento que não deu para fazer ainda. Mas como a gente precisava daquele local, porque é muito carro chegando, é muita moto chegando, e a gente não tinha esse espaço, e aquele localização é uma localização privilegiada, que apesar que está na ilha, a ilha é meio centro ali, então a logística fica fácil. A gente já prolou para dentro, mas a gente vai inaugurar a Multicar provavelmente em setembro. Então, essas 3 marcas, a Multicar, que já é bem conhecida aqui, são aquilo que eu trago de presente para Valadares. Ou seja, eu continuo trazendo para Valadares aquilo que eu acho que é bom para mim, é bom para meus negócios e é bom para todo mundo que está aqui. Você domina o mercado, porque você vende desde... São vários níveis até chegar uma Ferrari, uma McLaren, né, com a loja lá de Vitória. Isso. Conta um pouquinho dessa loja para a gente. A Multicar Store é uma empresa que a gente
pensou nela na pandemia. A pandemia aconteceu uma coisa muito diferente com o ser humano, que a sensação que eu acho que as pessoas tiveram que é que o mundo ia acabar. Sim. Então elas queriam realizar os sonhos dela de uma forma rápida e de uma forma mais rápida possível. Aí esses carros, eles tiveram um grande volume de venda naquela época. É mesmo? É, grande. E eu resolvi entrar nesse mercado naquela época, mas a gente está até diminuindo esse mercado hoje. Porque quando a coisa volta para a realidade e volta a falar quando a taxa de juros está muito cara, as pessoas elas passam a fazer muita conta. Então esse mercado cai. E o mercado da Multicam Store caiu muito. Tanto que no local da Multicam Store, eu coloquei uma concessionária de jet ski, levei a Multicam Store para dentro do Shopping Vila Velha, que a gente tem 2 unidades, 2 lojas lá no Shopping Vila Velha, que é a Multicam Multimarcas e a Kobe Nissan. Mas a gente está reduzindo essa operação. Porque não adianta você querer manter uma operação que é linda, maravilhosa, produtos que são sonhos, não são carros, mas que já para de dar resultado financeiro. Aí você tem que sair fora, não tem jeito. Você tem um planejamento para os próximos anos? Onde você quer chegar? Você falou que não chegou ainda. Onde você quer chegar? Na verdade, é porque não é que eu não cheguei ainda. Que sempre que chega um desafio novo, que eu acredito que eu sou capaz de fazer ele bem feito, a gente entra. Então, não é que tem um limite, sabe? Eu não acredito que exista, tipo, a pessoa com 60 anos, vou me aposentar. Para o empreendedor não tem isso. Desde que você seja feliz no que você faz, desde que você tenha resultado, tenha sucesso, não tem data. Enquanto a minha saúde me permitir, eu vou estar com novos projetos. Porque isso é a minha vida, isso que me faz feliz. Então, quando a coisa acontece de verdade e eu ajudo pessoas, pessoas me ajudam e, de repente, as coisas funcionam, não tem por que parar. Enquanto a minha saúde me permitir, eu vou seguir em frente. Qual o limite? Não sei. Deus é que sabe. Gente, o Marral, ele é filho de uma das grandes pintoras da nossa região, arquiteta, né? A Clóris. Decoradora. Decoradora. A Clóris, inclusive, estava falando com ele que decorou uma casa nossa na Barão do Rio Branco. Eu tenho um quadro lá no Fato Apurado da Clóris. Isso. Todo lugar que a gente vai tem um quadro da Clóris. Na casa da minha mãe, no prefeitura, apartamento, na prefeitura. Eu tive na prefeitura. No museu. Vi várias obras da minha mãe lá. Nossa, no museu, assim, lotado. O que ela trouxe com esse sucesso? O que o Marral tem de Clóris Lage? Tudo. Essa energia dela, isso. É isso que eu herdei. Ou seja, eu não só a energia que a minha mãe tem. Minha mãe tem uma energia inesgotável. Ela tem também um carisma, uma simplicidade, uma humildade que conquista. Exatamente. Eu acho que esse foi o grande presente que ela me deu. O maior presente de todos, além da vida, né? Que facilita muito a minha vida, sabe? A gente não não achar que é diferente dos outros, não achar que é melhor ou pior, e acreditar sempre nos sonhos e ter uma energia renovada todos os dias. Ou seja, todo dia minha mãe acorda nova. E eu também. É verdade, é impressionante. Eu já encontrei com ela em vários lugares e ela é a mesma coisa, né? Minha mãe tem é um uma fenômeno. Alegria de viver, exatamente. É um fenômeno. O que é família para você? Já tentei levar ela embora, mas ela não teve. Não vai, né? Não deixa falar nada. Não, a terra dela, aqui ela é o terreiro dela, como ela diz. Família é tudo. A família, para mim, é meu porto seguro, minha base, meus alicerces, meu aconchego, é o meu porto seguro, é tudo. Não tem nem muita explicação. A palavra que define é tudo. Marral, vamos falar um pouquinho da Nissan. Você é samurai da Nissan e conta pra gente a história da tocha olímpica junto com a Nissan. Ah, legal. Seguinte. A gente sempre foi uma empresa que representa muito bem a Nissan. Tanto que hoje a gente é um dos maiores representantes da Nissan do Brasil. A gente tem 12 lojas da Nissan e a gente está em Belo Horizonte, várias cidades de Minas e no Espírito Santo inteiro. E como a gente sempre teve uma boa representatividade, a Nissan tem a pessoa chega num ponto chamado samurai. O que é samurai? É a pessoa, o dealer, que representa tão bem a marca, que consegue alcançar coisas tão altas, notas de qualidade, de share, etc e tal, que ele é considerado um samurai. Aí, na época, eu fui convidado a ser samurai pela Nissan e fui condecorado em Mônaco. Foi uma cerimônia super legal lá, você tem que ver como é que foi interessante. Então, e sobre a tocha olímpica, como também eu era samurai da Nissan, sou samurai da Nissan, e estava acontecendo os Jogos Olímpicos aqui no Brasil,
Eles me convidaram para representar a Nissan carregando a taxa olímpica lá no Rio de Janeiro. Aí assim eu fiz, né? A taxa olímpica está lá no meu escritório, é coisa diferente, linda. Foi super empolgante, super interessante, a família estava comigo, a gente carregando a tocha olímpica, aquilo que representa, né? Tudo foi muito legal. Gente, ó, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando Tem com o muito Marral, assunto. porque tem muito assunto. Não dá. É um presente. Muito obrigada, Marral, por você ter recebido, né, acolhido o nosso convite. É uma oportunidade, assim, para a nossa carreira impressionante. E qual que acho que é o recado que você quer passar, que você poderia passar agora para quem, assim, talvez está desmotivado, né? E não acredita muito em si, para chegar, assim, uma pessoa de sucesso como você chegou. O recado é o seguinte, que quem limita os nossos sonhos somos nós próprios. A pessoa, ela precisa expandir a sua capacidade e para que ela faça isso, ela tem que buscar o conhecimento. Nós nos transformamos naquilo que acreditamos que somos. Só que para a gente nos transformar, a gente tem que viver uma verdadeira metamorfose, que é o quê? Se transformar. E como é que você consegue fazer isso? Conhecimento. Conhecimento naquilo que se propõe. Então, poxa vida, eu sou um carpinteiro. Você não pode ser só um carpinteiro, você tem que ser o melhor carpinteiro que existe. Ah, pô, eu tenho dificuldade de ler. Todo mundo tem. Cada pessoa tem dificuldade de uma coisa. Ah, um tem dificuldade de fazer exercício, outro tem dificuldade de ler, outro tem dificuldade de estudar, outros têm dificuldade de trabalhar. Às vezes, vamos falar de um carpinteiro, às vezes esse carpinteiro específico, a dificuldade que ele tem é de buscar o conhecimento, mas ele é um cara trabalhador, acorda, vai, faz, acredita e trabalha, etc e tal. Mas muitas vezes ele perde parte do tempo dele porque ele não tem um conhecimento específico e certo. Ele joga tempo fora. Com isso, ele joga resultado fora. Então, se capacite, busque o conhecimento e faça a coisa acontecer. Esse é o recado. Exatamente, é uma aula de vida, né? Parabéns, Marral, mais uma vez, gratidão. E você que nos assistiu, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente até agora. Marral, mais uma vez, obrigada e até Show. semana que vem. Tchau.